aproveitar o tempo que nós temos para fazer uma breve exposição do que escreveu Kohelet, ou pregador, que muitos atribuem a Salomão, a respeito da mocidade. Antes, é preciso dizer que os desafios que a mocidade enfrenta, eles são desafios comuns a toda a faixa etária, uma vez que nós somos, num certo sentido, são comuns a toda a faixa etária, uma vez que nós todos somos pecadores e o pecado nos acompanha desde o nascimento até a morte. Então, pessoas mais idosas, né, como eu sofro tentações muito parecidas com aquelas que vocês sofrem também. A diferença é que na mocidade se tem menos experiência, se tem menos vivência e menos conhecimento das coisas da vida. Por isso que a Bíblia, ela sim, ela destaca a juventude e tem conselhos particulares dirigidos à juventude, muito embora o coração de um idoso é tão corrompido quanto o coração de um jovem e vice-versa. Mas existem coisas que são peculiares e próprias da mocidade, por isso a palavra de Deus dá alguma atenção a isso. Isso dá para ver, por exemplo, na primeira carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo, onde, inclusive, ele fala para fugir das paixões da mocidade, mencionando, então, ou admitindo que existem algumas paixões ou desejos que são peculiares ou pertinentes à mocidade, ou que são mais fortes, né, durante a mocidade. E a mesma coisa aqui no livro de Eclesiastes, quando o pregador, no final do livro, ele se dirige aos jovens e traz algumas orientações que eu queria ver com vocês. Vocês podem abrir aí no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, nós vamos a partir do verso 9 até o capítulo 12, verso 8. É um bloco só de orientações que são dirigidas à mocidade. Lembrando que o livro de Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, ele é escrito, como o próprio livro diz, debaixo do sol, ou seja, uma perspectiva muito humana da realidade das coisas, da existência, da vida aqui, da perspectiva humana, sem entrar muito em detalhes das coisas a partir da perspectiva de Deus. Só no final do livro, que é exatamente a parte que a gente vai pegar, que o pregador Kohelet, quando ele está falando para a mocidade, aí ele entra com a perspectiva divina, uma das poucas vezes no livro em que ele faz isso. Então, você tem uma combinação aí muito interessante do que seria a sabedoria humana, muita coisa do senso comum, mas temperada com a perspectiva divina. Então, eu vou fazer uma exposição brevíssima dessa passagem e depois vou falar um pouquinho de como ela impacta a questão do tema do encontro, né, os desafios para hoje, e falar de algumas ameaças, né, que nós temos que enfrentar, e, se o tempo der, tentar responder algumas perguntas. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Eu vou fazendo a leitura à medida que eu vou explicando, né, para a gente ganhar algum tempo. Tá bom? Então, primeiro, nessa primeira parte da sessão que eu quero ler para vocês, o pregador orienta os jovens leitores a que se alegrem enquanto eles podem. Se alegrem enquanto são jovens. Olha aqui o que ele diz. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Você tem que lembrar que a palavra vaidade aparece mais de uma centena de vezes no livro de Eclesiastes, e é uma palavra que significa, no hebraico, algo inútil, algo sem propósito, algo que não faz sentido. Não é? Então, quando ele diz que a juventude e a primavera da vida são vaidade, essa é uma observação de uma pessoa que já passou pela mocidade, como o caso de Salomão. Alguns acham que ele escreveu esse livro, ele já estava bastante idoso, e ele viu que muito daquilo que ele pensava, gostava, fazia, aproveitava quando era moço, agora ele olha de uma perspectiva mais madura, de uma perspectiva de mais experiência, e diz, rapaz, eu perdi muito tempo, ouvi muita coisa que eu não devia fazer. E aí ele faz essa generalização, né, de que a mocidade e a juventude da vida são vaidade.
É claro, né? É uma perspectiva humana. Eu mesmo olho para trás e eu vejo que eu fiz muita coisa. Muita coisa da minha vida na mocidade foi vaidade pura mesmo, né? Mas isso é uma avaliação que a gente só faz quando chega lá mais para perto já de cruzar o Rio Jordão. Vamos ver então o que é que Salomão diz aqui para a mocidade. Primeiro, ele diz que a gente deve se alegrar enquanto é moço, né? E ele diz, ele traz 4 orientações aqui nesses versos que eu li. Primeiro, ele diz assim: alegre-se na sua mocidade. Primeiro, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Então, não é pecado ser alegre. A juventude é um período maravilhoso, onde mesmo com problemas, com dificuldades, o pessoal está sempre para cima, sempre animado, sempre disposto, existe esperança, há uma expectativa de vida pela frente. Se vierem problemas, estamos animados porque temos energia, vamos resolver, vamos encarar. É um período maravilhoso. Então, é um bom período para você aproveitar a alegria, você se alegrar, experimentar grande felicidade na vida. Essa é a primeira orientação. A segunda que ele dá é que você siga o que seu coração mandar. Faça o que você tem vontade. Você é moço, você tem disposição, você tem oportunidade. Então, faça aquilo que você tem vontade. Depois tem a pegadinha, né? Ele primeiro está falando assim, em geral. Então, você tem desejo de fazer, sendo lícito, sendo permitido, não sendo ilegal, aproveite. Aproveite a mocidade, aproveite a saúde, aproveite o vigor, aproveite as oportunidades e desfrute realmente da vida que Deus concedeu aqui. A terceira orientação dentro do alegrar-se, faça o que agrada seus olhos, né? Aquilo que lhe dá prazer, aquilo que você vê que lhe agrada, então faça isso. E também ele diz aqui no final do verso 10, afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. O que ele quer dizer evite o sofrimento. Você não precisa entrar em dores, ou você não precisa entrar em angústias, né? Evite lutas, evite tudo aquilo que vai lhe trazer angústia. E ele diz, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que ele quer dizer é que a primavera da vida e a juventude dura pouco, passa logo. Então, aproveite enquanto você é jovem. Então, essa é a primeira palavra que eu queria trazer para você. Kohelet, né, o pregador, Salomão, toda a sua sabedoria, escrevendo depois já de velho, ele diz assim para os jovens, aproveite a mocidade, se alegre, faça aquilo que é gostoso, aquilo que lhe dá prazer. E aí, então, Salomão acrescenta aquele pontinho que vai qualificar tudo que ele acabou de dizer, que está no final do verso 9, quando ele diz assim, saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Deus vai lhe pedir contas de tudo que você fizer. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, pensando no futuro, pensando que um dia você vai dar contas a Deus de tudo que você fizer, faça o que você tem vontade, faça o que está no seu coração, siga o caminho dos seus olhos, se alegre e aproveite a vida. Lembrando que um dia você vai dar contas. Com isso, Salomão está dizendo que essa alegria que ele está recomendando é uma alegria que tem como referencial aquelas coisas legítimas. Não são todas as alegrias, não são todos os prazeres, não são todas as coisas gostosas, deleitosas e bonitas, mas somente aquelas que são permitidas por Deus, aquelas que são autorizadas por Deus. Porque senão, o que adianta você passar sua mocidade se divertindo, se esbaldando em todo tipo de prazer, para no dia da sua morte, no dia do encontro com Deus, você ser reprovado por ele e experimentar o sofrimento eterno. Naturalmente, ninguém quer essa troca, não é? Ninguém quer essa troca. Então, você tem que ser... É um período maravilhoso para você ser feliz, para você aproveitar, para você desfrutar de toda coisa boa que Deus permite, que Deus diz que é legítimo. E, gente, tem muita coisa boa. Tem uma ideia errada aí de que o crente ele é um cara eternamente infeliz, não é? E que Deus existe para estragar os prazeres da gente, proibindo tudo que é bom, tudo é gostoso. Inclusive, tem até uma música de Roberto Carlos, que acho que não é nem da época de vocês. O Roberto Carlos tem uma música que ele dizia assim, porque é que tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda. Né? Essa é a visão do mundo, né?
Mas tem muita coisa que não é ilegal, que não é imoral e não engorda, e que é boa, que é gostosa, que é bonita. O mundo de Deus está cheio de coisa maravilhosa que a gente pode desfrutar. A alegria é um privilégio. A felicidade, aproveitar a mocidade é uma coisa extraordinária. E você devia fazer sem culpa. Se você está fazendo isso debaixo do critério de Deus, se você está seguindo aqueles prazeres que são permitidos por Deus, o alegrar-se com a natureza, alegrar-se com amigos, alegrar-se com boa literatura, ouvindo boa música, assistindo boas séries, andando com gente boa, desfrutando de aventuras. Por exemplo, eu gosto muito de andar de motocicleta. É uma coisa maravilhosa, né? Estou com 66 anos, ando de moto desde os 18 anos. É um dos prazeres e uma alegria que Deus me deu, que eu desfruto toda vez que eu subo na moto. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de fazer isso. E tem tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas. O cristão, ele deveria fugir dessa ideia de que ser crente é necessariamente você renunciar a ser feliz, a você ter alegria. Tem muita gente que tem essa visão, né, bitolada, de que o crente é um cara sempre carrancudo, não tem felicidade, ele vive sempre culpado, não pode, não pode, não pode, não pode. Essa é a visão absolutamente errada do cristianismo. Na verdade, nós, os cristãos, deveríamos ser as pessoas mais felizes da terra, desfrutando desse mundo bom de Deus, das coisas boas que Deus criou, de boa comida, de boa companhia, de artes, de música, de aventuras, de curtir coisas boas que Deus deu e que são permitidas por Ele, ok? Então, essa é a primeira orientação aqui do nosso pregador, que vem tirar de nós vem desmistificar aquela ideia do crente que é mórbido, né? Vive sofrendo e masoquista. Bom, a segunda orientação dele está aqui no capítulo 12, no verso 1, quando ele diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Primeiro, alegre-se durante a sua mocidade. Segundo, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Essa orientação, ela tem vários pontos aí. Lembrar-se aqui não é simplesmente dizer, eu me lembro que Deus existe. Não. Lembrar-se quer dizer, não somente lembrar que Deus existe, mas levar Deus em conta, a seguir os caminhos de Deus, obedecer à instrução de Deus, conhecer a Deus, desfrutar do relacionamento com Deus, ter Deus sempre em conta quando você vai tomar as grandes decisões da vida, aonde você vai estudar, qual vai ser a sua vocação, quem você vai namorar, com quem você vai casar, que tipo de vida você vai levar. Lembre-se sempre de perguntar o que é que Deus pensa sobre isso, o que Deus me diz na Bíblia sobre isso e quais são os princípios bíblicos relacionados com isso. E aqui ele diz que a gente tem que fazer isso nos dias da nossa mocidade. Por que isso? Aí ele vai dizer o seguinte, veja só. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. O que seriam os dias maus? Seriam os dias da velhice, que comparado com a mocidade, são dias maus. Por quê? Ele vai dizer aqui, são dias em que você vai dizer, eu não tenho neles prazer. Na época de Salomão, quando uma pessoa ficava velha, geralmente ela ficava velha aos 50 e poucos anos, caíam os dentes da boca, não é? A pessoa não podia mais mastigar aquela comida dolorosa, não tinha dentista para resolver. A pessoa ficava doente e não tinha remédio como tem hoje. Então, a expectativa de vida era curta. Passados já foram aquela época em que os homens viviam 830 anos, como Adão, Metusalém, aquilo já tinha passado. Moisés escreveu um salmo dizendo que a gente vive até os 80, e o que passar disso é o Salmo 81, e o que passar dos 80 é canseiro, é enfado. Então, quando chega realmente a velhice, esses prazeres e essas alegrias que a gente pode gozar enquanto é jovem, elas não têm mais. Olha aqui o que o Correio diz. Lembre-se do seu Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas. Quer dizer, antes que você fique cego, que você não veja mais a luz, né? Que se escureça, você já não... Hoje a gente pode fazer a operação de catarata, a gente pode fazer uma série de coisas para melhorar a visão, usar óculos, né, que não tinha naquela época, mas lá o pessoal, quando começava a perder a visão, né, escurecia, a vista ficava escura. E aí
pessoas, a arte, e tanta coisa bonita, né, que a gente tem prazer vendo. Mas quando chegar a idade, você não vai ter mais, porque a vista vai escurecer. Você não vai conseguir mais ver. Lembre-se de Deus antes do dia em que tremerem os guardas da casa os seus braços. Ele chama os braços de os guardas da casa. Então, quando a gente é jovem, né? Tá lá, tem força aqui, a gente se protege, a gente faz coisas, né? Mas à medida que a idade vai chegando, a gente vai perdendo força. Antigamente eu conseguia pegar minha esposa e botava ela no braço e segurava. Hoje, se eu fizer isso, cai nós dois no chão. Eu não tenho condição mais. Mas era uma alegria, né? Lembro que quando a gente casou, na lua de mel, para a gente entrar lá no hotel, né, fez o tradicional. Né? Ela queria que eu pegasse ela, né, segurasse e entrasse com ela nos braços dentro do quarto lá. E eu fiz isso. Hoje em dia não tenho mais condição nenhuma de fazer isso. Mas era uma alegria. Mas os anos vão chegar em que você vai perder força, né? E ele fala também, quando chegarem os dias em que curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas. As pernas tremem, elas já não têm tanta força, você não consegue andar tão rápido nem muito tempo. Quando cessarem os moedores da boca, os dentes, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, que são os seus olhos, faça isso, lembre-se de Deus, antes que as portas da rua se fechem, está falando do ouvido agora, né? E os ruídos da pedra de moinho se torne difícil de ouvir. Você está ficando surdo, você não consegue ouvir mais a boa música, a boa conversa, escutar determinadas coisas. Quando também chegarem, quando você se levantar as vozes das aves, a gente sabe que quanto mais velho a gente fica, mais cedo a gente acorda. A gente acorda com os passarinhos cantando, né? Quer dizer, dorme pouco, não dorme o suficiente. Quando você tiver medo do que é alto, se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira, quando ela brotava, ela ficava toda branquinha, né? Com referência aos cabelos da cabeça. E porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte. Ele está se referindo à morte. E se desfaça a roda junto ao poço. E aí aquela famosa frase do verso 7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa palavra aqui, ela é muito importante porque ela equilibra aquilo que nós dissemos antes no começo. Primeiro o pregador falou, disse, aproveite a mocidade, se alegre, faça o que você tem vontade, aproveite de todas as coisas boas que Deus disse, que Deus deu. Mas faça isso enquanto você é jovem e refletindo que um dia você vai ser velho. Um dia você não vai ver tão bem, não vai ouvir tão bem, você não vai ter força, o paladar você vai perder, o olfato você vai perder, você vai sentir dores no corpo, você não vai ter o mesmo vigor, você não vai dormir como era antes. Essas coisas vão se perdendo e, finalmente, a morte vai chegar. O pó vai voltar ao pó, uma referência ao fato de que lá em Gênesis está dito que Deus nos fez do pó da terra. O pó vai voltar ao pó, mas o espírito vai voltar a Deus que o deu, aquele espírito que Deus soprou no homem e lhe deu vida. Em outras palavras, a gente deve gozar a mocidade, mas não pense que ela é eterna. Não pense que você vai ser jovem para sempre. Isso é um pensamento sóbrio. Isso significa que você deve se preparar. Significa que você deve pensar no futuro, naqueles dias em que você não vai ter mais vigor e que você não vai ser o mesmo que você é hoje. E aí, o mais importante nisso é que ele diz que você lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. As estatísticas mostram que as pessoas se convertem, que o número, que a incidência maior de conversão é entre os 10 anos de idade até os 16 anos de idade. Essa é nessa faixa etária que as pessoas, o maior número de pessoas professa a fé em Deus. Dos 17 até os 25, 30 anos já diminui. A partir dos 40, esse número cai vigorosamente.
E a quantidade de idosos, pessoas que já passaram dos 50 anos, 55 anos, que se convertem a Cristo, é mínima, é mínima. Então, a hora de você se lembrar do seu Criador, no meio de toda essa efusão de alegria, no meio de toda essa energia, é enquanto você é jovem. Porque à medida que os anos passam, os hábitos vão se enraizando, o pecado vai criando raízes, o coração vai ficando encalejado, a consciência vai ficando endurecida, a vontade se fortalece no mal, de maneira que você se arrepender fica mais difícil, que você mudar de ideia fica mais difícil, sua mentalidade já foi cristalizada, já foi formada, ou seja, quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficar para você se tornar de fato um servo de Deus, se arrepender dos seus pecados e andar nos seus caminhos. Então não fique assim pensando, eu vou aproveitar a mocidade, vou me divertir, vou curtir bastante, eu vou transar à vontade, vou beber, vou participar de farra, e aí depois de um tempo, quando eu estiver mais velho, eu vou me converter. Estatisticamente, as chances de que isso aconteça são praticamente zero, praticamente zero. É enquanto você é moço, enquanto você é jovem, seu coração ainda é moldável, que você pode ser ensinado, treinado e se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Até que vai chegar aquele dia em que o pó vai voltar ao que era e o espírito vai voltar a Deus. É aquele dia que Eclesiastes diz aqui, que é o dia da prestação de contas. Então, diante dessa breve exposição, muito breve mesmo, eu queria dizer que, se as coisas devem ser vistas assim, nós temos alguns desafios hoje para nós, os jovens. Primeiro, desfrutar a mocidade de maneira legítima. Esse é o grande primeiro desafio. Como é que o jovem cristão ele pode desfrutar sua mocidade de maneira legítima? Porque as opções de prazer são muito grandes. Nós vivemos num mundo que é voltado para o prazer, ele é voltado para o consumismo, ele é voltado para atender os desejos de todo mundo. Então, você tem aí os shopping centers cheio de coisa, você tem a internet com possibilidades inumeráveis e incontáveis, você tem todo tipo de prazer à sua disposição, todo tipo. O que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? O grande desafio é você seguir a orientação de se alegrar enquanto é jovem, mas fazer isso de maneira legítima. A lei de Deus ou as restrições que Deus nos dá, elas não são para estragar o nosso prazer. Na verdade, são para nos proporcionar o prazer verdadeiro. Quando nós encontramos Deus, a Bíblia se referindo que o sexo ele é somente para o casamento, Deus não está estragando o prazer sexual. Deus, na verdade, está querendo que você tenha a melhor experiência sexual possível, que só pode acontecer no casamento. Isso de ficar com uma pessoa uma vez, ficar com outra, sair mudando de parceiro, isso aí gera uma insegurança, isso aí gera uma desconfiança, de forma que o sexo acaba virando simplesmente algo biológico, desconectado da sua identidade e daquilo que você é. Enquanto que você ter relação sexual com uma pessoa que você prometeu defender, amar, ser fiel diante de Deus, até que a morte os separe, é outra realidade, é outro nível, é outra coisa. Eu sei porque antes de me casar, aos 27 anos, eu vivi uma vida dissoluta. Fui criado na igreja presbiteriana, me desviei aos 16 anos de idade, vivi uma vida de prostituição. Quando eu falo de prostituição, é prostituta mesmo, de ir para cabaré, de ir para a zona de prostituição, atrás de prostituta, e vivi essa vida de imoralidade. Né? E depois me converti aos 23 anos, passei 6 anos aguardando a minha esposa. Deus me livrou durante esse período de voltar a me prostituir. Foram 6 anos de limpeza, de purificação. Eu casei praticamente virgem, por assim dizer, né? Porque tudo ficou para trás. E é outro nível, é outra coisa. Eu posso dizer a você que não compensa mesmo. Então, o grande desafio hoje por exemplo, eu gosto muito de ver séries de Netflix ou do Prime, do Amazon Prime. Tem tantas outras opções hoje, né, de você assistir boas séries. Mas tem algumas que não dá, né, gente? A gente começa a ver até interessante, mas de repente está lá, você vê na tela uma cena erótica, uma cena de extrema violência,
ou uma cena de afronta ou de blasfêmia ao evangelho. Então, você tem que saber escolher. Então, esse é o primeiro grande desafio para o jovem. Como é que ele pode se alegrar, como a Bíblia manda, e fazer isso de maneira legítima? Então, você tem que estudar a palavra de Deus, entender os princípios que ela oferece, e você vai descobrir que há um mundo maravilhoso em que você pode desfrutar com alegria, sem incorrer nas paixões pecaminosas e quebrar a vontade de Deus. O segundo desafio, então, é você equilibrar a alegria de viver e o temor a Deus, sabendo que você vai dar conta de tudo que você faz. E as duas coisas não são opostas. A gente não deve viver com medo de Deus, mas a gente deve respeitar a Deus e saber que um dia nós vamos dar conta a Ele de tudo que a gente faz com o nosso corpo, com os pensamentos, com o tempo, com os talentos, com o dinheiro, tudo que Deus nos deu. Nós somos mordomos. Vamos responder por isso. Então, o segundo grande desafio é o equilíbrio entre o temor a Deus e o desfrute dos bens, dons, talentos, tempo e recursos que Ele nos deu. E para isso é preciso sabedoria, preciso discernimento. Então, cuidado, porque às vezes a gente é muito ousado, né? Então, sabedoria aqui nos ajuda bastante. O terceiro desafio é você. Aqui, eu confesso que é difícil, porque eu nunca consegui, mas não quer dizer que eu não possa ensinar, né? Você viver a mocidade sem esquecer que a velhice virá. Gente, eu confesso para vocês, né? Durante o tempo da minha mocidade, eu tive uma mocidade, depois que eu conhecia Cristo, eu tive uma mocidade muito, muito feliz, muito abençoada, muito alegre, muita coisa boa, mas eu não pensava que ia ficar velho. A gente, no fundo do coração, pensa que vai ser jovem para sempre. E, aos pouquinhos, a velhice foi chegando, né? Eu comecei a notar, olhando as fotografias, né? A barba começou a ficar branca. Ué, mas o que é isso aqui, né? Essa mancha aqui na foto? Não, não, meu filho. A minha esposa dizia, é cabelo branco mesmo, né? A barriga começava a crescer, né? Começou a crescer a barriga, não tem jeito, é outro sinal de indicação aí. E outras coisas começaram a vir. E quando eu menos esperei, quando eu menos pensei, eu percebi, eu envelheci. A idade chegou e eu não vi. Passou tão rápido, tão rápido. E eu confesso para vocês, eu tenho 66 anos, mas a minha cabeça é de 25, 30 anos, eu garanto para você. Né? Então, é difícil você se conscientizar. De vez em quando, minha esposa tem que dizer, Augusto, tu não tem mais 30 anos. Você tem que descansar. Você está trabalhando aí 3 expedientes por dia, que eu sempre fiz. Né? Você tem que parar, você tem que descansar e coisas assim. Então, enquanto você é jovem, você reflita que o tempo está passando. Tic-tac, tic-tac, ele passa. E vai chegar para você. E tem uma série de coisas que você tem que fazer. Tem muito velho infeliz porque ele não se preparou para a velhice. Tem muito crente idoso, né, amargo com a vida, porque ele não se preparou para isso. Mas se você está consciente desse fato inexorável, então você vai aproveitar a mocidade e você vai se preparar para quando a velhice chegar, adquirindo bons hábitos, cuidando da sua saúde, boas rotinas, aprendendo a fazer coisas que vão ser úteis na sua velhice, por exemplo, leitura. Eu sempre gostei de ler. E é uma coisa que é uma das alegrias que eu tenho hoje, poder pegar meu Kindle e ler, né? Ler livro após livro, é uma maravilha, coisa que eu aprendi e me disciplinei a fazer durante a mocidade. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter o que fazer. Né? Eu não me aposentei, também não pretendo, mas eu sei de colegas que se aposentaram cedo demais e estão morrendo de tédio, porque eles não aprenderam a fazer nada que pudesse continuar a fazer depois da velhice. Não é? Então, é isso aí. Por fim, aqui, algumas ameaças, né, que vocês têm que enfrentar. Primeiro, erotização da sociedade. A gente vive um mundo neopagão, em que a erotização começa muito cedo. Veja aí, eu digo, saiba, né, do seriado da Netflix, Cuties, de erotização de meninas de 13 anos de idade, 12 anos de idade. É um negócio, eu não sei como é que isso é permitido no Brasil. Tem visões depravadas da sexualidade que estão em todo lugar, dentro da igreja também. Você vai enfrentar a questão da vocação, não é? Que tipo de trabalho você vai fazer, qual é o seu chamado.
Tem as questões relacionadas com o mercado de trabalho, oportunidade para emprego, isso tudo é desafio. A questão do namoro, quando começar a namorar, se namora muito tempo, então são desafios. Minha recomendação é que não namore, se for namorar, não namore muito tempo, né? Já namore pensando em casar, porque se demorar um namoro, a gente sabe como é que vai terminar, né? E hoje em dia tem também os desafios da polarização da política, né? E o coração dos jovens está aí, essa briga toda na internet a respeito de direita, esquerda, evangélicos à direita, essa polarização, o desafio do ativismo, do envolvimento nessas coisas, que a gente acaba perdendo a cabeça, dizendo um monte de asneiras. Então, são desafios que vocês têm diante de você, mas fica aqui o conselho de Kohelet, do pregador de Salomão. Aproveite, se alegre, faça o que você tem vontade, mas lembre, você vai dar contas a Deus. Lembre que os dias maus vão chegar e lembre que um dia o pó vai voltar ao pó e o espírito vai voltar a Deus que o deu. Então, esses pensamentos deveriam nortear a nossa vida, nossa alegria e a maneira como a gente desfruta a mocidade. É isso aí, gente. Eu queria orar com vocês e espero que essa palavra, ela de alguma forma ajudou você a ver como a Bíblia olha para a mocidade, não é? Bastante realista, não tem ilusões, não. Bastante realista. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, como ela traz instruções para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude esses queridos irmãos nessa fase tão bonita da vida,